Enfrentamos temas complicados já hoje. De pichação. Essa é uma visão bem difusa, é uma diferença. Parece que, ao meu ver, a religião não deixava de se entender. Não ajudava. Eu acho que no começo do filme não mostra nada sobre religião. Mostra elas abrindo a porta e mostra só uma dúvida, será quem que é, o que ela está fazendo. E já mostra no começo, sem haver religião, sem mostrar que uma era da Umbanda e sem mostrar que outra era do cristianismo, já mostrava ela já balançando ali com a cadeira. Acho que já mostrou ela dando bom dia para algum ali, bem no começo do filme, já mostrava para ela Umbanda. Sim, mas antes disso já mostrava ela já uma outra idosa com a cadeira balançando antes de ela dar a aparição. Ali ela está colocando, acho que aquele incenso, né? Eu acho que é incenso, não sei se é. Não sei se realmente é. Certo, não profundo. Eu acredito que sejam pessoas normais, mas devido à religião das duas, né? Elas acham que isso é um empecilho, que elas não podem se relacionar por causa disso, né? Elas acham que assim, exatamente foi bem legal, deu um gancho legal. Elas são iguais, sim? Elas têm o mesmo comportamento uma com a outra? Não é mais chegada diferente. A da Umbanda parecia ser mais. Tentava interagir mais. Bom dia, de manhã, bom dia. Pessoa. Né? Isso não quer dizer nada, só para a gente provocar, assim, enxergar, né, essa questão. Tá? Acho que tem alguns conceitos importantes que nós trabalhamos em aula nesse vídeo que foram fantásticos, assim, fantásticos. Agora, o desafio meu com vocês é reconhecer esses conceitos ali, entendeu? E vamos falando que já fica claro. Tá? Autoridade, né? Todo momento, né? Assim, quem eu sou, quem é o outro, as diferenças que se tem e o que essas diferenças aproximam ou afastam e em que momento eu vou tentar fazer esse se colocar no lugar do outro. Ele tem pouca fala, mas ele fala muito. Ele tem poucos diálogos. Bom dia, na paz de Jesus. Vamos com o Meia, né? Está no bar do Meia, o Meia chegando. Tem mais alguma outra fala? Não? Tem o diálogo. Acho que a filha dela. O diálogo com a filha dela, né? O que é? O que tem esse diálogo? Parece que o marido da filha dela está agredindo ela e ela quer. E a avó, não sei se é mãe, talvez, quer que ela volte ou quer que ela vá para casa dela. Mas não tem condição nesse momento. Isso. Várias razões. E a forma que ela tem de tentar ajudar a filha, a neta distante. Olha, todo dia, naquele horário, né? Criar uma força, isso é pensamento espiritual, né? Distante, né? Assim, você não está sozinho. Vamos dar um jeito, né? Mas, por enquanto, estou numa situação muito confortável, né? Violência à mulher, violência que está subentendido, mas é pano de fundo, não é o falso. Legal o buraco que fez ali, que acabou aproximando. Se teve alguma coisa intencional nesse buraco aí. Algum buraco, vamos pensar. No fundo, independente dessa questão religiosa ou de não se darem tão bem, mas existe uma preocupação de uma com a outra, do bem-estar com a outra. Tanto é que uma foi lá e botou o sal, depois a outra foi lá e acendeu a vela quando a outra estava precisando. Então, acho que independente dessa diferença, elas se preocupavam, porque elas ouviam que alguma coisa estava acontecendo de errado do outro lado da parede,
Daí olhava pelo buraco para ver o que estava acontecendo e aí uma foi lá e botou o sal porque viu que a outra queria cozinhar e não tinha. E depois a outra estava se lamentando porque não podia fazer a oração para a neta, porque ela tinha ouvido a conversa pelo telefone. Então eu vou ajudar. E foi lá e sem falar nada, ela falou, não tô te ajudando, eu vou fazer isso por você. E só foi lá e... É o gesto, é o ato. Né? Exatamente. Esse argumento bem no começo, a aproximação uma da outra não houve, assim, ela deveria já começar desde o começo, desde quando as duas abriram a porta ao mesmo tempo, e a outra começou, ela foi subir na cadeira para botar as velas, não sei, e começou a tremer a cadeira. E aí depois aparece a parte. Você percebe, mas olha, ali está anunciando que vai. Ela fica nervosa olhando para aquela cadeira tremendo. Mas aí é uma questão religiosa, porque eu não sei, cara, porque talvez ela se ateve ali em ajudar por questões religiosas. Eu não sou religioso, eu sou ateu, eu não tenho nada aqui. A natureza não mostra uma subversão religiosa. Então, a questão do crente como bandista. Eu, particularmente, não tenho religião nenhuma, eu falei, mas tem essa indiferença. Deixa eu se expressar. Aí, de novo, a gente às vezes desconhece. Eu não conheço a banda, é assim, em propriedade. Né? Mal um pouco é a questão do cristianismo, né? Da católica, enfim, né? Um pouco. A gente desconhece também. A gente fala sobre, né, evangélico, sobre judaísmo, sobre muçulmanos, mas a gente está falando a partir do quê? A partir de que conhecimento você tem sobre para poder se posicionar, e as pessoas dão opinião e julgamentos em cima de coisas que às vezes diferentes. Então, talvez tenha elementos ali, que eu acho que aí eu faço um olhar pelo filme, pela imagem. A imagem de ter que subir e colocar na porta, acima, alguma oferenda, remete a uma dimensão, talvez, ou religiosa, ou espiritual, ou de proteção, sabe, que é na porta da casa. Ou às vezes tem o buraquinho que fica um santo, que fica, né? Não sei, aí eu estou olhando o visual, posso deduzir que aqui tem algum significado, né? Mas quando chega também debaixo do braço a Bíblia, né? E você vai e sai, deixa o trabalho na paz do Senhor. Talvez, se eu não tenho noção, não tenho contato, mas talvez talvez isso tivesse um sentido de significado, tivesse ali já a questão religiosa posta, entendeu? Então talvez um outro olhar agora é que podia não estar, isso vem mais para frente, ou não, isso já de começo já está posto, mas é de maneira mais sutil, mas assim, eu preciso ter repertório para perceber isso, senão eu não vou nem dar conta disso que está acontecendo. As coisas estão acontecendo de maneira mais sutil, mais, assim, né? Mais é sutil mesmo, aquela sutileza, aquela nuance. Mas uma vez posto, depois fica claro, né? Porque de um momento ritual mesmo, senão de um momento, né? Mas você falou do buraco, né? O que é esse buraco? Podemos pensar, qual é o sentido e significado? O buraco na parede não surge assim, mas... Parece que foi uma aproximação. Foi preciso que senão não acontece o buraco, né? Sei, pensar um pouquinho sobre essa possibilidade de, né, adentrar no mundo do outro, você poder olhar para dentro, né, entrar, talvez, se colocar como, não sei, é muito simbólico. Mas ele surgiu, você fala, que carga d'água foi, acho que foi essa cara do filme, né, de criar uma ficçãozinha um pouco ali, mas surgiu, mas talvez caiu um negócio da vida. Aquilo provocou, talvez, uma possibilidade de estabelecer uma outra relação. Que é uma aproximação mais sutil também. Né? É uma leveza, mexe com um tema tão urgente, tão atual, a questão da intolerância religiosa, né? E ele, ao mesmo tempo, trata de uma maneira muito suave, assim, muito poética, não uma poética muito bonita ali. Né? Ele tratou um comportamento que se naturalizou, só que não é correto, é normal. Porque o próprio
cristianismo porque ele quis fazer ele realmente mostrou uma intolerância religiosa, principalmente da parte da mulher que a princípio seria católica. Uma das bases do cristianismo, que se remete realmente à alteridade, que o próprio Cristo, que era totalmente altruísta, ela faz totalmente o contrário. E é o que tem acontecido hoje. Ele tentou retratar isso. Foi o que eu entendi da parte da... Mas ao final consegue reverter um pouco? Consegue, acredito que por uma parte de arrependimento para não ter feito algo antes. Mas você percebe, mostra talvez uma possibilidade de um outro caminho, né? Que é essa de você. Talvez por desconhecer, talvez. Eu não conheço o outro, eu nego o outro, até talvez eu nem sei como é que o outro é, eu já julgo que ele é errado, certo? Então, justamente, porque se naturalizou isso, só que não é comum, não é correto. Não é correto, primeiro você tem que compreender melhor o que é, para depois se posicionar se você espera que você ou não, se você respeita ou não. Diferente da religião dela, da opção dela, se remeteria realmente a outro. E a dimensão humanitária, né? Aí você colocou uma coisa importante, naturalizar. Todo mundo tem claro nesse processo de naturalizar, que se naturalizou, todo mundo compreende isso, o que significa naturalizar, o processo de naturalização das coisas? Sim, não? Quer conversar algo sobre um pouco? Que é a grande questão hoje da trouxa, e isso é fundamental, perceber, por exemplo, o que é naturalizar-se. Eu vou me naturalizar, eu sou brasileiro, vou me naturalizar francês, sei lá, né? Ou uruguaio, para ser argentino, vou ser agora. Então eu vou para lá e peço naturalidade. Tem umas regras, se você vive lá tanto tempo, casa com alguém, você pode ser, vira cidadão, você ganha cidadania, né? Você pode ser, e você tem processos. Mas acho que não foi esperto. Não, mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Mas você tem outro processo que você pede naturalidade, você deixa, né, de ser algo e passa a ser outro país, pessoas foram exiladas, por alguma razão, fugiram de guerra, etc. Então você tem um processo de naturalização, porque aí você passa a ser natural daquele lugar, mas não era natural. Então naturalizar, um processo de naturalização, né? As pessoas naturalizam, é algo que foi naturalizado, isso, né? É algo que não era dali, não era para ser, né? Mas se tornou, né? Se tornou comum, se tornou natural. Então, se a gente trazer para a questão problemática socioambiental, muitas das questões são naturalizadas, tipo, o consumismo, natural, como assim não vai ser consumista? A questão da violência. Acho que nesse âmbito ambiental também cabe muito aqui, também, porque acho que todo mundo é de engenharia ambiental, a questão tipo, de construção, assim, por exemplo. Vira natural, tipo, as pessoas falam, como assim na praia não vai ter prédio? Então vai poder, entendeu? Como na praia não vai ter prédio? Como não? Vai naturalizando um padrão, um processo que. Mas antes não é, sabe? E aí quando você questiona isso, as pessoas, como assim? Mas é natural que tem. Não é natural. Você tem esse processo de naturalizar a violência. Teve um ali que tinha em São Paulo, que eram os mendigos. Né? A gente estava numa situação e lá tinha muito mendigo. Então era natural ter aqueles mendigos ali, sabe? Assim, você vai ficando como se fosse. Né? E a intolerância religiosa é natural ter. Não é natural. Não é essa coisa. A naturalização é uma das coisas que a gente tem que desnaturalizar. Não só a religiosa, como a não religiosa. Sim. Tem uma religião, mas muitos que não tem religião, não creem. Faz parte dessa discriminação, desse preconceito religioso, né? Aceitar também quem é ateu. Tá? Ontem a gente fez um trabalho com isso de ensino fundamental que tem caráter religioso, e me falaram que tem vários professores lá que são ateus. Eu falei, mas assim, como assim? É natural, tem um monte de professores lá do nosso corpo docente que são ateus. E vivem lá no colégio, sabe? Tem base religiosa. Né?
Então, essa é importante ter esse acolhimento. Às vezes, o processo de naturalização é muito grave, é muito importante, ocorre na questão ambiental, ocorre na nossa sociedade, ocorre na violência à mulher, por exemplo. É natural a cultura do estupro. Agora a questão do batido, lembra essa cultura que veio? Não, como assim? A mulher está lá, é natural que ela seja estuprada. Não é natural. Sabe, vai naturalizando comportamentos, é natural ser machista. Não, machismo não é natural. É uma construção histórica cultural que interessa determinados jogos de poder, aí, de dominação, de opressão. Tá? E aí a gente tem que desnaturalizar essas coisas. E é muito difícil desnaturalizar algo. Tá? Enfim, acho que a questão da naturalização foi uma outra. E aí? Tranquilo? Olha só, acho que tem uma coisa que veio numa fala que a gente teve, vale a pena compartilhar aqui. Que é o seguinte, na realidade, é quase como um espelho. As duas fazem as mesmas coisas, cozinham, e é quase um espelho uma da outra. Então, me vi te vendo. Você sabe, ali, as cenas estavam sempre nesse movimento, né? Parede de meio ali, vizinha de parede de meio, que chama, né? Aí você tem as mesmas, você vê que não tem diferença. Se você olhar assim esteticamente ali, não tem diferença, né? É um espelho. Vão, não muito parecido, estão fazendo arroz. Então, sabe, precisa das mesmas coisas, o mesmo modo, a mesma condição de vida. É quase como um espelho, né? É quase que uma é espelho da outra. Né? As cenas, né? As cenas. Percebe? Então, acho que isso também traz como uma questão de né, eu sou o outro, né? Eu me vejo no outro, me espelho no outro. É uma coisa legal também para poder chamar a atenção da sacada da montagem do filme mesmo, na parte. Né? E a grande diferença é que houve uma grande discussão sobre a religião. E a grande questão, mas ela aproxima, começa a mostrar talvez a possibilidade de uma conversa. Eu creio que após, está bem claro que os dias seguintes são de outra condição de relação entre elas, né? Entre uma e outra. Né? E a leveza, a sutileza. E trabalhar isso de uma maneira mais poética, questões que são tão duras, tão difíceis e tão pesadas, vamos dizer assim, se for abrir, né? Porque cai nessa passionalidade, nessa coisa, né? Nessa certo e errado, pode ou não pode, né? Ser bem ou mal. Tá? Então acho que aí um caminho, por exemplo, da arte, da possibilidade de um filme como esse poder ajudar a gente a enfrentar a intolerância religiosa. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena destacar.